Oi, minha gente, tudo bem? Estamos aqui de volta ao nosso canal Estudando com Deus para mais uma reflexão. Hoje aqui, antes dos seus estudos. Então vamos lá? Hoje vamos falar sobre não perder a esperança de passar, a esperança de conseguir, né? A gente sabe que durante a nossa caminhada nos estudos, a gente vai percebendo ao longo do tempo que a coisa parece mais difícil do que a gente imaginou no começo, quando a gente decidiu estudar para concurso, né? A gente muitas vezes não imagina que essa decisão de estudar para concurso, ela vai acabar mudando nossas decisões sobre a nossa vida. Ela vai ter que levar a gente a adequar o resto da nossa vida a essa decisão de estudar. Ou seja, você vai ter ali que trabalhar menos, muitas vezes. Você terá que estar menos com a sua família. Você terá que se exercitar talvez um pouco menos, sair um pouco menos com seus amigos. Você vai ter que, de fato, mudar, né, toda a sua vida, né, para que se adeque a esse fato de você escolher estudar para concurso público, né? E quando a gente decide estudar para concurso, muitas vezes a gente não faz essa análise tão certeira do quanto isso vai exigir da gente força e perseverança, tá? E aí, quando você tá ali, de repente, com 1 mês, 2, 3 de estudo, 1 ano de estudo, você começa a perder as esperanças, porque começa a perceber que está já há um tempo sem fazer suas coisas direito, e está ali suspendendo muito dos seus sonhos, você tá ali cansado, você já foi reprovado em várias provas e tudo isso começa a te frustrar, te entristecer, e aquilo ali passa a estudar, né? Passa a ser um fardo, e muitas vezes você faz tudo isso sem o mínimo de esperança. E hoje eu queria te dizer que o processo de estudo, ele não deve te levar à desistência, muito embora a desistência possa parecer bem atraente na vida dos que estudam. Mas o processo de estudo é um processo de lapidação. Lapidação da sua maturidade, lapidação da sua personalidade, lapidação da sua fé, né? Lapidação da sua resiliência, né? Que são todos esses valores muito importantes para a vida de um ser humano. Então, entenda que o concurso público, né, essa decisão de estudar, seja para uma residência, para uma faculdade, para um concurso, essa decisão vai te levar a uma transformação muito grande na sua vida, né, interior, prioritariamente, digamos assim, muito mais interior do que exterior, tá? E não se abale. Não se abale pelos dias em que você se sentir muito cansado e se sentir tentado, de fato, a desistir pelo próprio cansaço, pelo próprio caminho, por achar que não vai dar certo, por achar que está passando por dificuldades demais, que são intransponíveis, que são maiores do que você, né? Eu acredito muito de verdade, minha gente, que o próprio Deus, ele estabelece alguns obstáculos e alguns fatos na nossa vida para que a gente cresça interiormente, né? Acredito muito que Deus, ele queira para nós nossa vitória financeira, nossa vitória familiar, mas que além disso, mas que antes disso, ele queira o seu amadurecimento, né, pessoal, porque é isso que você vai levar, né, para a eternidade. As suas experiências de fé, de perseverança, de melhoria do seu caráter, e essa pessoa, né, que você vai chegar sendo ao fim da vida é muito mais importante para Deus do que as questões que muitas vezes nós desejamos de forma imediata, né? Eu acredito que o Deus, ele consegue ver, né, o fim da história, enquanto a gente não consegue, enquanto a gente está concentrado em coisas mais imediatas, em desejos mais imediatos,
o próprio Deus, ele está ali sempre preocupado, principalmente com o nosso crescimento, com o nosso amadurecimento, com o nosso entendimento sobre as coisas, com a nossa fé, não é? E nisso é onde entram as dificuldades, né? A sua fé vai ser mostrada quando você quiser desistir e não desistir, né? E o próprio Deus, ele sabe que a gente tem essa, digamos assim, vontade humana de desistir dos projetos quando eles ficam difíceis. E o próprio Deus traz pra gente versículos e palavras de perseverança, de conforto, de resiliência, de força e de coragem, tá? Vou compartilhar com vocês aqui alguns dos versículos que eu gosto muito sobre esse assunto. E se você tiver com a sua Bíblia aí, por favor, abra pra gente ler juntos, tá certo? Lá em Salmos 31, 24, tem dizendo o seguinte, uma frase que eu simplesmente amo, que é: sede fortes e corajosos, todos vós que esperais no Senhor. Então, se você espera em Deus, se você espera no Senhor Jesus Cristo, existe uma ordem. Seja forte e corajoso, né? Forte com os ombros fortalecidos para caminhar com a carga ali que lhe é devida, né? E seja corajoso para enfrentar seus medos, para enfrentar suas dúvidas, sua incerteza diante de tudo que vai acontecer, porque no mundo do concurso público é tudo muito incerto. E você tem que saber trabalhar com essa incerteza da forma melhor possível, tá? Você como filho, filha de Deus, você como uma pessoa que deposita a sua vida em Deus, você sabe que para você é tudo muito incerto, mas que Deus tem os planos dele e que uma vez Deus escolhendo aquilo para você, não há como aquilo ser retirado de você. Deus simplesmente vai fazer acontecer. Então, tenha essa fé e essa perseverança no momento de cansaço, no momento em que você quer desistir, já foi reprovado, não tem mais dinheiro para comprar a passagem, para fazer a prova, tá tendo que pedir ajuda de parente, seus parentes não acreditam mais em você, nem você mesmo acredita em você. Então, vem cá que eu tenho mais um versículo para você, mais uma palavra de Deus nesse sentido, tá? Lá em Jeremias, capítulo 32, versículo 27, Deus diz o seguinte: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Existe alguma coisa impossível para mim? Então veja, Deus ele mesmo está dizendo, em outras palavras, nada neste mundo é impossível para mim. Quando ele pergunta, existe alguma coisa impossível para mim? Simplesmente ele está dizendo, absolutamente nada é impossível para mim. Eu sou o Deus de toda a humanidade. Eu sou o Criador, o Senhor do mundo. Não existe nada impossível para mim. Então, no dia que você quiser desistir, você se lembre dessas palavras. No dia que Deus quiser que você passe, você simplesmente vai passar. Agora, você tem que ter um relacionamento com Deus para entender o tempo das coisas e ficar mais tranquilo, tá? Em Hebreus, capítulo 4, versículo 16, tem dizendo: portanto, se aproximem com confiança do trono da graça, para que receba misericórdia e encontre graça, a fim de ser socorrido no momento oportuno. Então, Deus, ele vai te socorrer no momento oportuno, mas você precisa se aproximar do trono de Deus com confiança de que Ele é o Senhor de todas as coisas, que Ele pode todas as coisas, de que Ele vai te agraciar no momento melhor da agenda dele. E você precisa confiar no momento da agenda de Deus, certo? O último versículo que eu queria falar com vocês
É um versículo que certamente você já viu ou ouviu em algum lugar, que é muito famoso e que eu também amo esse versículo, tá? E está lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. E diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Pelo contrário, sejam os seus pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Então vejam, gente, Deus aqui te chama no momento de angústia, no momento que você quer desistir, e diz: parou. Calma, não fique ansioso pelas coisas que ainda não aconteceram, pelas coisas que podem não acontecer, pelas coisas que vão acontecer ou talvez, enfim, não fique. Pelo contrário, derrame-se em minha presença. Eleve todos os seus pedidos a mim, com oração e ação de graças. Então, minha gente, queria dizer a vocês, Deus sabe que existe a tendência humana de querer desistir dos próprios projetos quando as coisas começam a ficar difíceis. Mas o próprio Deus, Ele traz pra gente, na palavra dEle, palavras de consolo, palavras de perseverança, tudo para que a gente não desista. Porque Ele nos conhece, Ele sabe como é a natureza humana, mas Ele também sabe que a gente, encontrando a palavra de Deus, a gente vai ter condições internas de caminhar. Então, é isso. Se você puder, grife na sua Bíblia esses versículos que eu compartilhei com vocês agora e façam sempre uma oração antes dos seus estudos. Esse é o meu convite de sempre. E até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus.